Oi, turma. Vamos ter mais uma aula de revisão. Hoje, aula sobre predicação verbal, tá? A gente vai ver contexto em que os verbos estão inseridos. Por isso, de acordo com o contexto, a gente vai analisar a classificação dos verbos. Mas antes de nós trazermos exemplos, vamos aqui fazer uma viagemzinha pelo conteúdo para que nós possamos lembrar deste conteúdo que foi aplicado em sala, para que nós possamos lembrar das informações deste conteúdo, certo? Vamos lá. Vou trazer aqui para vocês esta aula aqui. Pronto. Ok. Ok. Vamos lá. Um minutinho. Ok. Pronto. Predicação verbal é a nossa aula de hoje, nossa revisão de hoje. Vocês sabem que os verbos são classificados de acordo com seu sentido nele na frase, né? Seu sentido, o sentido dele nas frases, nos contextos. Ou seja, de acordo com o contexto, o verbo poderá sim mudar a sua classificação. Ora, ele pode ser um verbo intransitivo, ora, ele pode ser um verbo transitivo, ora, ele pode ser um verbo de ligação. Então, a gente não pode falar assim, o verbo X, ele é um verbo transitivo. O verbo Y é um verbo intransitivo. O verbo Z é um verbo de ligação. Não, porque eles podem mudar a classificação deles se o contexto permitir, ok? Dependendo do contexto, eles podem mudar a sua classificação. Hoje a gente vai falar apenas dos verbos significativos. A gente não vai falar dos verbos de ligação, certo? Vamos deixar esta aula aí, este assunto aí, quer dizer, este conteúdo, verbo de ligação, para quando nós estivermos falando de predicativo do sujeito, de predicado nominal, certo? Então, agora a gente vai falar de predicação verbal, porque a gente vai falar apenas dos verbos significativos. Gente, predicação verbal. Vamos lá. Aqui tem uma perguntinha para vocês, né? Vocês sabiam que o verbo do predicado verbal tem classificação? Por que predicado verbal? Porque é no predicado verbal que eu vou encontrar um verbo significativo. Sendo o verbo significativo, ou ele vai ser um verbo intransitivo, ou ele vai ser um verbo transitivo. Sendo transitivo, ele poderá ser um transitivo direto, um transitivo indireto, ou um bitransitivo, que é direto e indireto ao mesmo tempo. Ok. Se eu tenho verbo significativo, logo eu tenho um predicado verbal, ou um predicado verbo nominal, ok? Vamos trabalhar hoje apenas com predicado verbal, certo? Vamos lá. Predicado verbal. Tem classificação. O verbo que se encontra em predicado verbal, ele tem classificação. Ele poderá ser um verbo transitivo, poderá ser um verbo intransitivo, certo? Sendo transitivo, ele poderá ser um transitivo direto, ok? Ou um transitivo indireto, ok? Bem, quando ele é um transitivo direto, ele precisa de um complemento, só que sem preposição em seu complemento. Quando ele é um transitivo indireto, logo ele precisa de complemento, com auxílio de preposição. Você vai analisar se essa preposição está naquela perguntinha que eu falei em sala de aula. Por que, professor, eu não posso analisar no próprio complemento verbal? Porque, às vezes, a preposição vem implícita, às vezes vem um artigo, você pensa que é uma preposição, às vezes você poderá ter também um objeto direto preposicionado. Então, existem situações que podem confundir vocês. Por isso que eu sempre falo para vocês, olhem para a pergunta que o verbo faz. O verbo pede, faz a pergunta com preposição ou ele faz a pergunta sem preposição? Nesse caso aí, você analisando esta situação, você vai saber se trata-se de um complemento verbal sendo objeto direto ou se é um complemento verbal sendo objeto indireto. Atenção para o que eu vou falar agora. Sempre que eu falar de complemento verbal, eu estou falando de objeto, certo? Objeto. Eu não vou ficar toda hora repetindo. Complemento verbal, vou falar mais objeto. Então, quando eu falar de objeto, estou falando de complemento do verbo, ok? Beleza. Então, se lá na perguntinha ele pede complemento, o verbo transitivo, ok. Mas lá na perguntinha não tem preposição, logo ele é transitivo direto. Se tem preposição, logo ele é um transitivo indireto, ok?
E o verbo intransitivo, ele não vai pedir complemento, porque ele já tem sentido completo, certo? Ele já tem sentido completo. Se ele tem sentido completo, ele é intransitivo. Esse in aí significa não, tem origem latina, vem do latim, significa não. Então, não transita, não pede complemento, ok? Bem, já trazendo o exemplo para cada situação dessa que está aí no slide, eu tenho aqui um verbo intransitivo, um exemplo para verbo intransitivo. Eu dormi bastante. Quem dorme, dorme. Quem pula, pula. Quem grita, grita. Mas se eu falar, eu gritei bastante, o verbo é intransitivo. Mas se eu falar, eu gritei seu nome muito alto, eu gritei o quê? Seu nome. Então, seu nome, quando eu falei eu gritei bastante, gritei aí, quem grita, grita, o verbo ficou intransitivo. Quando eu falei eu gritei seu nome muito alto, quando eu falei gritei seu nome, aí o verbo gritei, a flexão verbal gritei, deixou de ser um verbo intransitivo, passou a ser um verbo transitivo direto, porque trouxe um complemento seu nome. Certo? Ok. Quem grita, grita. Quem dorme, dorme. Quem pula, pula. Né? Quem chega, chega. Quem viaja, viaja. Existem verbos que, na maioria dos contextos, eles são intransitivos. Agora, cuidado, porque assim como o verbo gritar, ele poderá mudar a sua transitividade. Ora, quando eu falei eu gritei bastante, o verbo gritar aí é um verbo intransitivo. Quando eu falei eu gritei seu nome muito alto, o verbo gritar aí passou a ser um transitivo direto. Ok? Verbo transitivo direto e indireto. Vamos para o transitivo direto. Pronto. Eu gritei seu nome muito alto. Eu gritei o quê? Seu nome. Ora, o quê? Essa perguntinha aí tá dizendo que o verbo está pedindo um complemento. O quê? Esse o aí não é uma preposição, é um artigo. Portanto, ele faz a pergunta sem preposição. Pede complemento? Pede, é transitivo. Com preposição? Sem preposição? Sem preposição. Portanto, transitivo direto. Ok? Indireto. Eu preciso de você aqui. Eu preciso de quê? De quem? Não é? Então, quem precisa, precisa de algo. Quem necessita, necessita de algo. Então, quem concorda, concorda com algo ou com alguém. Né? Precisa de alguém, necessita de alguém. Então, existem verbos que pedem complementos. Lógico, a gente já sabe, são os verbos transitivos. Agora, existem verbos que fazem a perguntinha com a preposição. Precisa de quê? De quem? Com quê? Com quem? A quê? A quem? Para quê? Para quem? Preposições nas perguntas, na perguntinha que o verbo faz, portanto, esse verbo vai ser um transitivo indireto. Ok? Lógico, o seu complemento vai ser objeto indireto. Beleza? Lembrando a vocês, qualquer dúvida é só fazer pergunta pelo nosso e-mail, né, pelo site, a gente está sempre respondendo a vocês, ok? Respondendo a vocês. Ok. Trouxe aí um exemplo aí para verbo intransitivo, né? O escritor e cientista social Gilberto Dupas faleceu. Quem falece, falece, não pede preposição, não pede complemento, portanto é um verbo intransitivo. Certo? Vamos lá. Continuando aqui. Maria tirou boas notas. Ok. Será que ele está sublinhado? Esse verbo sublinhado, será que ele é um verbo intransitivo? Não pede complemento? Será que ele é um verbo transitivo? E se ele for transitivo, ele é um transitivo direto? Que pede apenas um objeto direto? Ele é um transitivo indireto? Que pede apenas um objeto indireto? Ou ele é um bitransitivo, que pede dois complementos? Um objeto direto ou um objeto indireto? Turma, lembrando a vocês que quando nós temos um bitransitivo, ele vai pedir dois complementos. Sempre, sempre, sempre será um objeto direto ou um objeto direto e um objeto indireto, ou vice-versa. Nunca serão dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, nunca. Sempre será um direto ou indireto, um direto ou um indireto, ou vice-versa, ok? Beleza. Será que ele é um bitransitivo, esse tirou? Será que ele é um transitivo direto? Será que ele é um transitivo indireto? Será que ele é um intransitivo? Gente, Maria tirou. Se eu parar a frase aqui, tem sentido? Não. Quem tira, tira algo, né? Tirou, eu tenho que trazer o complemento. O verbo está pedindo. Ok. Se ele está pedindo, logo eu sei que ele é um verbo transitivo, né?
Ele é um verbo transitivo. Se ele é um verbo transitivo, ele é um transitivo direto, um bitransitivo, um transitivo indireto. O que ele é? Quem tira, tira o quê? Algo, né? O quê? Esse o quê, essa perguntinha não tem preposição. Se não tem preposição, eu vou dizer que ele, tá aqui o complemento, boas notas, né? Objeto direto. Não tem preposição, boas notas, objeto direto. Logo, ele vai ser um transitivo sem auxílio de uma preposição. Então, vai ser um transitivo direto, ok? E agora este outro exemplo. Joana precisa de quem ou de algo. De que ou de quem. Se eu parar a frase aqui, Joana precisa, se eu encerrar a frase aí, Joana precisa, ela não vai ter sentido completo. Precisa de quê? De quem? Não é? Então, tem uma preposiçãozinha na pergunta. Se tem uma preposiçãozinha na pergunta de, né? Tem a preposição de na pergunta, portanto, ele vai ser um transitivo, porque ele pede complemento, e ele vai ser um transitivo indireto, porque a pergunta que ele faz tem preposição. De ajuda, nesse caso, vai ser um objeto indireto. Ok? Beleza. Vamos aqui. Para os verbos bitransitivos. Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto ao mesmo tempo. Vamos lá. Eu acho que no começo da aula eu falei que eu não ia trazer os bitransitivos, não sei se eu falei isso, não me lembro. Porém, melhor para nós, eu tenho aí exemplos dos bitransitivos, ok? Verbo transitivo direto e indireto. Na verdade, a gente chama de bitransitivo porque ele vai pedir dois complementos, ok? Como eu já falei, né? Sempre será um direto e um indireto, ou vice-versa. Nunca dois diretos, nunca dois indiretos, não é isso? Então, vamos lá. Um exemplo. Eu trouxe exemplo aqui, não tenho. Voltando aqui a tela, o slide, não tem exemplo, mas eu vou citar aqui um exemplo falando mesmo. João ofereceu flores à sua mãe. João ofereceu flores à sua mãe. João, sujeito. O que foi que ele fez? Ofereceu. O quê? Flores. A quem? À sua mãe. Perceba que eu fiz duas perguntas. O que? A quem? O que pediu um objeto direto, né? Não tem preposição na pergunta, logo ele é um verbo transitivo direto. A quem pediu aí um objeto indireto, porque tem uma preposiçãozinha na pergunta a, né? A quem? A. Então, esse a é uma preposição, no caso aí eu tenho um objeto indireto. Logo, o verbo ofereceu aí, oferecer, flexão verbal ofereceu, vai ser um bitransitivo. Ok? Continuando. Aí eu trouxe o exemplo. Maria doou calçados, não trouxe exemplo no slide anterior, mas eu trouxe exemplo aqui nesse slide, que ele é um exemplo até bem bacana. Maria doou calçados ao orfanato. Maria, sujeito, o que foi que ela fez? Doou. Ok, quem doa, doa algo. O quê? Bem, então ele pede complemento, eu já sei que ele é um verbo transitivo. Doou. O quê? Calçados. Calçados é um objeto direto. Porque a perguntinha o quê não tem preposição. Se não tem preposição, logo eu sei que esse verbo doou vai ser um verbo transitivo direto. E calçados um objeto direto. Quem doa calçados a alguém, perdão. A alguém, né? Então, ao orfanato seria essa pessoa. No caso aí, um ser inanimado, mas representado para responder a pergunta a quem, né? A quem? Ao orfanato. Então, na perguntinha a quem, esse aí é uma preposição, e eu tenho aí ao orfanato enquanto objeto indireto, logo esse verbo também vai ser um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ou, e se ele é um verbo transitivo indireto, logo eu vou dizer que ele é um bitransitivo. Ok? Porque eu tenho aí dois objetos, um direto e um indireto. Calçados ao orfanato. Ok? Beleza. Quem doa, doa o quê, né? Doa algo, calçados, a quem, ao orfanato, complementos verbais. Ok. No caso aí, como eu já falei, né? Maria tirou boas notas, objeto direto. A gente já viu este exemplo, né? Complemento do verbo transitivo direto. Ok. O termo boas notas é objeto direto, complemento do verbo transitivo direto, tirar. A gente já falou, ok. Joana precisa, só fazendo a revisãozinha que a gente já viu, né? Precisa de quê? De ajuda. Logo a gente tem aí o objeto direto, de ajuda. Ok. Gente, no final desta aula eu trouxe esse slide
para que, no final, no último slide, né? Esse é o último. Para que nós possamos lembrar as preposições. Nós temos N preposições. Por que eu falo N preposições? Porque nós temos as essenciais e as acidentais. As essenciais são aquelas que são preposições por essência. E as acidentais são aquelas que na verdade, em sua origem, vamos dizer assim, ela não é uma preposição. Ela pertence a uma outra classe gramatical, aquele termo, aquela expressão pertence a outra classe gramatical, que naquele contexto vai exercer função de preposição. A gente chama esta preposição, entre aspas, de preposição acidental, ok? Temos aí as essenciais, que por natureza são preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, sem, sob, sobre, trás. Ok? Só trouxe as essenciais. Beleza. Bem, por que eu trouxe as preposições neste último slide? Para que vocês possam entender que quando o verbo fizer a perguntinha com preposição, ele vai pedir um objeto indireto, ok? Mas geralmente as preposições que vêm nas perguntinhas dos verbos são a, de, em, com. Cuidado com este com, cuidado com este para também. Cuidado com este para, porque às vezes você tem uma adjunta adverbial e pensa que é um objeto indireto, ok? Bem, vamos aqui com os estudos para vocês, mas antes de nós encerrarmos, vamos aqui fazer algumas frases aqui, trazer algumas frases para que nós possamos praticar um pouquinho. Agora com vocês, eu vou escrever aqui uns exemplos, certo? E eu quero que vocês respondam aí em casa. Quero que vocês me digam qual é a classificação destes verbos que eu vou trazer aqui. Ok? Vamos lá. Só um minutinho, vocês respondem em casa, tá? Ah, professora, a senhora não vai responder? Lógico, eu vou dar um tempo para vocês responderem, vocês pensarem. Só que vocês, eu quero que vocês respondam. Lógico que eu não vou escutar as respostas de vocês, eu vou dar a resposta aqui, embora vocês me respondam. Porém, eu quero que seria interessante vocês tentarem, né? Vamos lá. Meu filho gosta muito de brincar. Meu filho gosta muito de brincar no computador. Pronto, um exemplo de uma frase que veio na minha cabeça agora. Meu filho gosta muito de brincar no computador, ok? Outra frase, vamos trazer várias aqui para que vocês possam... Já podem pensar aí, tá, turma? Vocês já podem pensar aí qual seria a classificação do verbo, da flexão verbal gosta, do verbo gostar, ok? Qual seria a classificação aí? Vamos lá. Vamos trazer outra aqui. A escola... Vamos aqui colocar aqui o Colégio Cristo. Vamos colocar o Colégio Cristo, né? O Colégio Cristos oferece o melhor para vocês. Certo? Vamos aqui. Outro exemplo, vamos aqui. Quem estuda de verdade obtém bons resultados. Obtém bons resultados. Ok? Pronto. Não, peraí, só um minutinho, mais um. Esqueci de uma classificaçãozinha aqui. Meus alunos estudam bastante. Olha que eu não quero estar mentindo, eu quero estar falando a verdade.
Eu sei que vocês estudam, tá? Então, vamos lá. Tem aí a primeira frase. Meu filho gosta muito de brincar no computador. A frase que veio na minha cabeça. Esse gosta aí, o que é que vocês acham? É um verbo intransitivo? É um verbo transitivo direto? É um verbo transitivo indireto? É um bitransitivo? Que pede 2 complementos? O Colégio Cristos oferece o melhor para vocês. Oferece, quem oferece, oferece algo a alguém ou para alguém. Esse oferece aí, qual é a classificação? Intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo. Quem estuda de verdade obtém bons resultados. Calma, estou falando do verbo obtém, da flexão verbal obtém. Porque, na verdade, o sujeito é um sujeito oracional, quem estuda de verdade, não é? Eu tenho aí, eu quero o verbo do verbo obtém. Qual é a classificação do verbo obtém? Da flexão verbal obtém. Obtém o quê, né? O quê? Meus alunos estudam bastante. Esse verbo, essa flexão verbal estudam, já tem sentido completo ou está pedindo um complemento? Esse bastante aí seria um complemento? Não sei. Pensa um pouquinho aí, tá certo? Que eu irei dar esse tempo para vocês, mais um tempinho de mais ou menos 20 segundos. Ô, professora, muito pouco. Calma. Dá para a gente 5 segundos para cada frase, certo? Gosta, classificação verbal de gosta. Oferece, classificação verbal de oferece. Obtém, classificação verbal de obtém. Estudam, classificação verbal de estudam. Vamos lá, pensa um pouquinho. O tempo está passando. O que é que vocês acham? Lá, o que é que vocês acham? Qual é a classificação do gosta? Hein? Vamos lá. Pronto. Tempo? Encerrou o nosso tempo? Olha que eu sou um pouquinho agoniada, viu? Vamos lá. Ok. Gosta. Gente, quando eu disse a frase, meu filho gosta muito de brincar no computador, vamos lá. Quem gosta, gosta de algo. De algo. Né? Ou de alguém, não é verdade? Então, gosta de quê? No caso aqui é de quê? Essa perguntinha de quê, vem com uma preposiçãozinha, de. Portanto, ele pede complemento. Quem gosta, gosta de alguém ou de algo, pede complemento. Logo, eu sei que ele é um verbo transitivo. Ele não vai ser um verbo intransitivo, né? Ele vai ser um verbo transitivo. Se tem preposição na pergunta, de que ou de quem, eu tenho aí um verbo transitivo indireto. Beleza? Ok, então gosta aí um verbo transitivo indireto. O Colégio Cristos oferece o melhor para vocês. Oferece o quê? O melhor. Olha, quem oferece, oferece algo. O quê? Bem, já sei que ele é transitivo, ele pede complemento. O quê? Esse o quê aí não tem preposição na pergunta. O melhor vai ser um objeto direto. Então, esse oferece, eu já sei que ele é um VDD, o verbo transitivo direto. Ok. Para quem? Oferece o melhor. Para quem? Para vocês. Para vocês responde a pergunta para quem. Então, eu tenho também um objeto indireto. Eu tenho tanto um objeto direto, melhor, como eu tenho um objeto indireto para vocês. Logo, esse verbo oferece vai ser um verbo bitransitivo. Ok? Não me lembro se eu falei, mas aqui no verbo gostar, do exemplo anterior, quem gosta, gosta de algo, gosta, não sei se eu falei para vocês, de brincar no computador seria o objeto direto, certo? E o objeto indireto, perdão. Eu tenho a preposição na pergunta. E o verbo gostar, gosta, na flexão verbal gosta, vai ser um verbo transitivo indireto. Certo? Ok. Quem estuda de verdade obtém bons resultados. Quem obtém bons resultados? Olha só o sujeito oracional. Quem estuda de verdade. Quem estuda de verdade faz o quê? Obtém. Posso parar a frase aqui? Não, posso não. Obtém algo, né? Obtém o quê? O que não tem preposição na pergunta. Se o que não tem preposição na pergunta, logo esse verbo vai ser transitivo direto. Logo, bons resultados vai ser o objeto direto. Ok? Beleza.
Eu acredito que vocês responderam de acordo com o que a gente está vendo agora, né? Acredito que vocês acertaram, mas se vocês não tiverem acertado todas ou nenhuma, turma, não fique, não desanime, não. É só praticar. Português pede muita prática. E eu costumo falar que o português ele é uma disciplina que requer muita dedicação. A gente tem que policiar nossa linguagem dia a dia, a gente tem que procurar interpretar muitos textos. É assim que a gente aprende português. Aí eu quero que vocês pratiquem os exercícios, eu vou postar, tá certo? Fiquem de olho lá no site. Meus alunos estudam bastante. Quem estuda, estuda algo. Quem estuda, estuda algo. Só que eu disse o que os meus alunos estudam? Disse não. Então, se eu não disse, turma, o verbo não pediu. Se o verbo não pediu, ele é um verbo intransitivo. Eu poderia parar a frase aqui sem problema. Meus alunos estudam. Ponto. Acabou. Tem sentido. Não pede complemento. Quando eu disse bastante, é apenas uma informação a mais. Não é um complemento verbal. Certo? Não é um complemento verbal. Bastante é apenas uma adjunta adverbial de intensidade. Se eu tivesse colocado meus alunos estudam português, e agora o verbo estudam aí passou a ser um verbo transitivo direto. Estudam português. Mas eu não coloquei o que os alunos estudam, só disse que eles estudam e continua com sentido. Se continua com sentido, ele não está pedindo complemento. Portanto, eu tenho aí um verbo intransitivo. Bastante é apenas uma adjunta adverbial de intensidade. Ok? Beleza? Certo? Bem, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês acompanhem nossas aulas, certo? Nós, os professores, estamos gravando aulas. Vocês não perderam o contato conosco. Vocês podem, sim, fazer perguntas pelo site, podem fazer os exercícios, podem acompanhar as correções. As aulas estão sendo gravadas. De qualquer forma, vocês estão sendo assistidos. Agora, para que o processo seja eficaz, é interessante que vocês colaborem também, tá certo? Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!